bienvenidos al programa Vivir Español. Hoy nosotros tenemos una edición más que especial. Nós estamos aqui com muita alegria com uma convidada super especial. Leila Ferreira, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, muitíssimas graças. É um gusto! Nós gostaríamos de fazer uma homenagem às mães e não havia uma história melhor que compartilhar com as mamás que a história da Leila com a mãe dela. Essa história me inspirou muito ao longo da minha vida e eu tenho certeza que vai inspirar muitas mamás aí também. Leila, por favor, conte-nos um pouquinho dessa história linda sua com sua mãe. Que bonito, fico muito feliz de saber que minha mãe, que era mais do que especial, te inspirou de alguma forma. Minha mãe era uma pessoa fantástica, Carol. Ela era uma professora de português no interior de Minas, em Araxá, criou 6 filhos, sozinha, digamos assim. Meu pai estava lá conosco, mas a minha mãe assumiu tudo, assumiu a casa, assumiu os filhos, professora de português, dando aula todos os horários possíveis e dando conta de 6 filhos. Mas minha mãe era uma pessoa muito inteligente, muito especial, que os alunos, as alunas amavam, os vizinhos amavam, os parentes amavam. Era uma pessoa que eu acho que tinha uma cabeça à frente do tempo, né? E então, assim, eu acho que cada passo meu, de certa forma, tenta seguir os passos dela. Nunca vou ser parecida, nunca vou ter a grandeza dela, mas que eu me empenho para chegar perto, eu me empenho. Que sim. Mas eu acho muito interessante também a questão das conversas, porque eu adorei, eu não sei se é metáfora ou se é realidade, a história da mangueira. É realidade. Que todas as perguntas ficavam penduradas nas folhas das mangueiras. E isso é de uma beleza tão grande que eu fiquei pensando nessa questão da relação de mãe e filha, né? Ou filho e mãe, para poder manter o diálogo. Então, conta um pouquinho pra gente, porque eu acho que hoje nós estamos precisando desenvolver o diálogo. Nós estamos dentro de casa, mas falta diálogo às vezes, né? Eu acho que a coisa mais importante que existe na vida é a conversa, Carol. A minha mãe tinha todas as dificuldades do mundo, dificuldades financeiras, emocionais, criando 6 filhos sozinha, eram 5 homens e eu era mais nova, a única mulher. Mas as conversas supriam tudo, sabe? E a gente tinha esse hábito. A minha mãe, eu era mais nova, a única mulher, e a minha mãe, quando as coisas estavam particularmente difíceis, ela se sentava comigo nas raízes da mangueira, tinha as raízes altas assim, e a gente conversava e eram perguntas e perguntas, né? A gente não tinha as respostas, ela não tinha as respostas para me dar. Às vezes era o sofrimento mesmo, uma carga pesada, coisas pesadas, mas ela ia fazendo várias perguntas, depois eu fazia várias perguntas e ela falava, agora nós já penduramos as perguntas todas nos galhos da mangueira, você vai ver como a gente vai se sentir melhor. E eu acho isso fundamental, porque eu acho que mães e pais não têm que ter um repertório de respostas prontas. A gente tem que ter a vontade de conversar, a vontade de se entender, a vontade de procurar respostas juntas, né? Então você vê, minha mãe criou sozinha 6 filhos, dando aula de manhã, de tarde à noite, sábado e domingo corrigindo o caderno, mas os momentos que ela tinha conosco eram momentos de conversas ricas, honestas, né? E isso foi de uma riqueza. E eu falo que eu virei jornalista porque eu me apeguei às perguntas, eu não cobrava da minha mãe as respostas, ela também não tinha, né? Porque ela falava comigo isso, no final de cada conversa ela falava, agora nós já penduramos todas as perguntas, você vai ver como a gente vai se sentir melhor.
Então, a mangueira era o nosso lugar de depositar as perguntas, né? E isso foi de uma riqueza, eu falo que eu virei entrevistadora, deve ser por causa disso. Todas as perguntas do mundo. Todas as perguntas. E sigo perguntando. Isso mesmo. E eu acho que, ultimamente, as mães devem ter muitas perguntas más. Sim. Né? Porque nós vivemos num momento, de certa forma, angustiante, incerto. Então, as perguntas vão se amontoando, né? E como que a gente faz? Eu acho que, às vezes, as perguntas são mais ricas do que as respostas, sabe? Eu cresci numa casa cheia de perguntas. Era uma casa onde havia muito sofrimento, muita angústia, mas havia muita conversa. E essas conversas foram a coisa mais rica que a gente teve. Eram conversas muito honestas, né? A gente se sentava lá em casa, o primeiro sofá chegou quando eu já tinha 15 anos. Então a gente se sentava na cozinha, em volta do fogão a lenha, né? E ali a gente conversava de tudo. A minha mãe conversava com 6 filhos sobre tudo. Eram conversas muito honestas, a gente falava sobre sofrimento, sobre angústia, sobre o filme que ia estrear no cinema de Araxá no domingo, né? E é interessante que dos 6 filhos, 3 foram ser jornalistas. Sim. Falei que era o hábito da conversa, o hábito da pergunta, né? E hoje eu acho que às vezes os pais e as mães, né, as mães particularmente acham que tem que ter todas as respostas, e às vezes o que mais nos constitui são as perguntas, né? Sim, e eu acho muito legal você colocar essa questão, porque aqui para os alunos, né, eu costumo sempre falar que nós formamos uma comunidade, que nós somos os trotamundos, somos os trotamundos, porque a ideia de somos trotamundos. Trotamundos é aquela pessoa que quer viajar, conhecer o mundo, conhecer o outro. E eu falo que quando a gente começa a se interessar pela cultura do outro, a gente começa a se descolar das nossas verdades, das nossas garantias. Então a gente começa a ver o mundo com o olhar do outro, né? E isso é muito importante nesse momento, para a gente tentar, de alguma forma, ter um mundo mais tolerante, com maior empatia, né? Sim. Que as relações sejam mais duradouras, mais sinceras, afetuosas, né? E eu acho que as conversas são o que mais ajuda para que isso aconteça, sabe? Eu sinto, tem um filósofo inglês, o Zeldin, o Theodore Zeldin, que ele fala que o grande desafio do século XXI deveria ser reaprender a conversar, né? Uma conversa de verdade entre uma mãe e um filho ou uma filha, isso é a coisa mais rica que pode haver. Um filho ou uma filha supera as privações materiais, né? Porque às vezes as mães ficam, eu não posso dar isso, eu não posso dar aquilo. Se ela der uma conversa afetuosa, está garantido a sobrevivência emocional, né, daquela criança ou daquele adolescente, daquele adulto, né? Então eu fico muito pesarosa de ver como as famílias conversam pouco hoje, né? Tem um filósofo inglês que eu entrevistei, e um professor de Oxford, que eu conversei com ele, ele fala que no pré-pandemia as famílias estavam assim, as pessoas passando umas pelas outras dentro de casa como se fossem navios na noite, né? Então assim, os navios vão se cruzando, cada um indo para o seu rumo, e às vezes as mães se preocupam tanto com as coisas materiais, que não podem dar todas as coisas materiais. A minha mãe não tinha como nos dar nada, 6 filhos, ela professora, né? E ela deu tudo que era essencial, que é a conversa, que é o afeto, né? E agora que a gente está vivendo um momento tão angustiante, tão estressante, né? Mais do que nunca a gente precisa da conversa afetuosa. Eu vejo, eu não tive filhos, eu não tive essa riqueza, né? Eu falo que nas próximas encarnações eu quero ter uma dúzia, pelo menos. Mas quem tem essa riqueza, né, que é ter filhos, eu acho que, às vezes, as mães sofrem muito porque acham que não estão dando tudo, não estão proporcionando tudo, né?
Não são competentes o suficiente, se cobram demais, mas está todo mundo agora, né, tão angustiado, é um momento de tanto sofrimento para o mundo todo, e as famílias com tantas perguntas, com tanta ansiedade, tanta angústia, mas se você tem o gesto amoroso, a conversa amorosa, né? Uma conversa que uma mãe e uma filha têm, olhando uma para a outra, com o celular desligado, com as coisas desligadas em volta, as duas ligadas no afeto, uma conversa conectadas entre elas ali mesmo, né? Isso, me veio a imagem agora daqueles tapetes de Corpus Christi, né? É como se as duas estivessem pisando num chão desenhado pelo afeto, né? E quando uma mãe dá esse afeto de verdade para um filho, uma filha, mesmo quando há dramas familiares, privações materiais, ela garantindo o chão do afeto, ela garante a caminhada desse filho. Claro que ela não vai conduzir esse filho, muita coisa pode dar errada, né? Mas a parte dela é forrar esse chão de afeto, né? O resto depende das circunstâncias, depende do filho, depende da filha, né? Mas ao garantir o chão do afeto, né? As mães às vezes querem ser tão perfeitas, tão infalíveis, tão impecáveis, né? E quando você sente a humanidade da sua mãe, isso te ensina a viver, né? Não tem que ser infalível, não tem que dar tudo que o filho quer, né? Tendo o chão do afeto, o resto se resolve. Leila, no seu livro O Amor que Sinto Agora, eu achei tão legal quando você coloca assim, em um momento ela era mãe e eu era filha. Em outro momento, né, nós invertemos, nós trocamos os papéis. Então, às vezes, a mãe também tem que mostrar esse lado de que ela também pode ser filha. Claro, a minha mãe nos últimos anos ela foi filha, né? Minha filha, filha dos meus irmãos. E é tão bonito isso, tem um lado triste nesse processo, porque você vai vendo a fragilidade crescente daquela pessoa que você associou à força, né? Mas ao mesmo tempo é muito bonito você amparar quem te amparou, cuidar de quem cuidou de você, né? É uma via de duas mãos, né? O afeto, os caminhos do afeto são surpreendentes, né? Então, nos últimos 3 anos de vida da minha mãe, eu era muito a mãe, né? E ela muito a filha. Mas ela me ensinou a ser mãe. Apesar de eu não ter tido filhos, né? Eu aprendi com ela a ser mãe para ser a mãe dela quando ela precisou. Mas ser mãe é esse cuidado, né? Independente de ser seu filho biológico, é você poder cuidar do outro, estar com o outro, compartilhar, né, das conquistas, das tristezas. Esse é um papel, eu acho, principal de mãe. E eu acho que foi muito lindo quando você colocava as etiquetinhas com os nomes nas coisas. Eu chorei, porque eu chorei rios. Você imagina o quanto eu chorei para escrever aquele livro. Eu não conseguia nem imaginar. Eu escrevi, você sabe que eu escrevi super rápido, eu acho que eu escrevi aquele livro em 4 meses, me parece, porque eu chorava tanto que eu falava, eu não aguento, eu não consigo, eu tenho que acabar logo, porque é muito sofrimento, né? Porque o livro, para quem não conhece, O Amor que Sinto Agora, foi uma resposta, porque a minha mãe deixou uma carta para cada filho, ler depois que ela morresse. Eu achei brilhante isso, eu vou copiar sua mãe, viu? Tão bonito, né? Um gesto como ela, grandioso como ela. Só que eu demorei quase 5 anos para ter coragem de ler minha carta. Como você conseguiu isso? Porque eu achava que eu ia morrer a hora que eu lesse, de tanto sofrer. Então, quando eu li, eu falei, eu tenho que responder, de alguma forma. Ela não está aqui mais, então eu vou escrever para ela, né? E eu escrevia em prantos, né? E depois que... Eu não estou me lembrando, o livro foi lançado, deve ter 3 anos, uma coisa assim, de 3 para 4 anos, e eu nunca mais fui a mesma pessoa. Me deu uma tristeza que não passou, sabe? É uma coisa assim estranha.
mergulhei para escrever essas cartas para minha mãe, respondendo a carta dela, e eu fui para um lugar muito profundo que eu não consegui sair dele. Mas talvez seja parte da vida. Eu acho que às vezes a gente vive numa cultura muito euforizante, né? Essa coisa, tem que estar feliz. Não, às vezes é o momento de você viver a tristeza, né? E então é isso.